vez e me atirar nos braços da alegria. Quero me perder na minha imaginação e brincar na ilusão. Oh, 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 oh. Desde lá, ô criançada, que hoje tem marmelada, pois o tempo já chegou. Embala na rede do tempo, feliz sonhador, sou criança e vou sorrir, arranco do peito um aplauso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a conversa ao pé do rádio. Essa daqui é a edição normal. Eu fiz até um docinho, disse que não ia ter, mas acabou tendo. Não íamos não, mas fomos, acabamos fundo. Então tá aí, gente. Essa é a conversa ao pé do rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso canal, esse é o nosso portal. Já teve uma edição extra hoje, extra e ordinária, muito mais ordinária do que extra, para alguns, para outros o contrário, e por aí vamos. E a gente vem aqui trazendo o samba enredo da Portela 1980. Hoje tem marmelada, uma homenagem ao circo. Na realidade, não é homenagem ao circo, conversa nenhuma, né? É uma desculpa, porque no final do carnaval do ano passado, o presidente da escola, revoltado, falou assim, eu já escolhi, eu vi a entrevista, já escolhi o tema do ano que vem. Vai ser hoje tem marmelada. Uma alusão óbvia à marmelada, mas a escola em 1980 foi campeã. Acho que mais duas escolas foram campeãs juntas, em 80 foram 3 escolas, mas a Portela foi campeã com esse enredo. Hoje tem marmelada, do Davi Correia, do Jorge Macedo e do Norival Reis. Quem puxou na avenida foi o Davi Correia. Só por um interessezinho assim musical, um dos caras mais execrados do samba do Rio de Janeiro, porque o pessoal dizia que ele ia para quem pagasse mais. Ele tem samba em todas as escolas, já puxou todas as escolas, mas isso daí não é comigo não. É mais na frente. Vambora. Hoje vai ser curtinho, prometo, ou não. Minha gente, eu coloquei um vídeo hoje no ar, de forma extraordinária, às 10 da manhã, o Christian, com a sua habitual competência, colocou o nosso vídeo lá no ar, e eu falei que não teria outro vídeo hoje. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, nós vamos ter outro vídeo, sim. Vamos ter outro vídeo, e eu quero deixar claro aqui alguns pontos que ficaram desatados da conversa de manhã. Então, isso daqui vai ser uma continuação. Tá? Vai ser uma continuação. Primeira coisa que eu tenho que falar, primeiro que eu fiquei muito envaidecido com um colega meu que está participando da greve. Esqueci o nome dele aqui agora, por favor, desculpe. Não é por mal, é porque a cabeça é uma só e eu não tenho assessoria, não tenho meus assessores, a turma que trabalha comigo, é cada um em um estado, e quando eu venho gravar, eu gravo sozinho mesmo aqui, no peito e na raça. Tá? Mas essa pessoa está lá dentro do prédio da Petrobras, do Edise, participando desse movimento aí em defesa da empresa, nessa greve, contra tudo e contra todos, principalmente contra a sociedade, contra a imagem que se faz do petroleiro, contra a imagem que se faz da Petrobras. E divergimos num ponto, mas divergimos num ponto que é normal.
Eu quero dizer para vocês que a maior tragédia que aconteceu para o trabalhador brasileiro a nível organizacional se chama CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que ela não cumpre o papel que deveria cumprir uma central de sindicatos e obriga os seus afiliados à mesma coisa. Ou seja, se você for trabalhador da Petrobras e você não for eleitor do PT, você é visto atravessado. Você é um traidor da causa. Isso aí é péssimo, porque o trabalho da gente, o emprego da gente, não tem nada a ver com a nossa colocação política. Nada, 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 nada. Nós tínhamos lutas históricas dentro do sindicato. Eu fui filiado, eu me filiei no sindicato, se não me engano, eu acho que eu assinei a ficha de filiação do sindicato, se não me falha a memória, dia 7 de julho de 1987. Já tem algum tempo, né? E durante 23 anos descontei todos os meses para o sindicato, fora os descontos emergenciais. Nunca me pronunciei contra nenhum deles. Mas a decepção maior veio com a eleição do PT, porque era o partido atrelado à FUP, à CUT. A FUP era atrelada à CUT, todo mundo, sindicato filiado à CUT, e a gente falou assim, bem, agora nossas demandas históricas vão vir. As gratificações em cascata vão acabar, a nossa luta, que era a PLR, a participação dos lucros relativa aos funcionários, vai passar a ser linear, porque na Petrobras o peão ganhava X e o chefão ganhava 10 vezes X, e esse sindicato da CUT, tá, chegou lá e falou, agora é a nossa vez. A empresa criou um cargo de consultor técnico para apaniguar gente que nem era consultor técnico nem nada. Foi uma criação já no governo do PT. Foi distribuído para gente que perdeu cargo de chefia dos governos anteriores. E cadê a PLR linear? Cadê as nossas lutas históricas? O que a gente via em cada dissídio coletivo era a mesma história. Nós vamos pedir 8.000%, mais 30.000%, mais retroativo de tudo. Aí depois vinham com 1,5% e falavam assim, tivemos uma grande vitória. Que vitória, cara pálida? Que vitória? O que eu lembro aqui, para colocar minha cara a tapa, porque eu não sou homem de duas caras, nem de virar as costas e nem de atacar pelas costas, é que no dia que o Lula ganhou, que tomou posse, o Sindicato dos Petroleiros ficou vazio. Correu todo mundo atrás de nomeações e conseguiram em peso. Sindicalismo e política têm que caminhar em paralelo, nunca se misturar, nunca, em momento algum. Então, a CUT já deu o que tinha que dar, tem que ser extinta. A FUP, parabéns, é a Federação dos Sindicatos de Petroleiros, que são vários no Brasil. Ótimo. Agora, uma central sindical ligada a um partido, aonde o operário, o trabalhador, ao invés... Eu não sou contra que sindicatos procurem partidos trabalhistas, não. Absolutamente. Tem que caminhar lado a lado, tem que ter boas relações mesmo, com todos os partidos, mas principalmente com os trabalhistas. Não sou contra que se recomende votar em candidatos trabalhistas. Absolutamente. Daí a esse sindicato, essa central sindical, usar os trabalhadores para carregar político nas costas, não. De jeito nenhum. E olha que eu ainda nem comecei a falar do famigerado MST, que é a mesma tragédia, é a mesma desgraça, se não for pior. Então é o seguinte, sou contra, a CUT já deu o que tinha que estar, tem que ser extinta. Ah, Rubem, você está querendo sabotar? Eu quero sabotar um arcabouço político.
Eu já tive um problema desse. Em 1991, primeiro semestre de 1991, greve contra Collor, fora isso, fora aquilo. Eu não aderi à greve. Quando foram me chamar de pelego, eu falei, opa, aí é pessoal. Ah, quem votou contra, saia do recinto. Eu falei, eu não saio. Eu votei contra e vou ficar aqui. Esse sindicato é meu, eu pago. E no final do ano, no nosso dissídio, teve uma greve, eu achei justa e entrei. Cadê o livre-arbítrio? Que história é essa? Isso que é fascismo, isso que é o fascismo que tanto se denuncia. O fascismo acontece no pior sentido da coisa, porque esse sindicato que está aí organizado e vindo importado em pacotes em container dos Estados Unidos através de think tanks, isso daí a gente fala de uma hora para outra assim como fascista, mas não é não. A Carta de Lavoro, que é pai, mãe, avô de todo o trabalhismo brasileiro, é fascista. E é dali que nasceu todos os direitos trabalhistas nossos. Agora, essa história de atrelar sindicato a partido político para ficar a trabalho e à mercê do partido político, não. Não tem essa. Ah, vamos discutir? Não discuto com ninguém da CUT. Não discuto com ninguém de central nenhuma ligada a partido. Sindicalismo tem que haver independência. Independência, no máximo orientação. Gente, nós vamos fazer uma assembleia aqui, eu acho que é o seguinte, que tal a gente apoiar, fazer uma moção de apoio ao candidato tal, do PT, do PDT, do PCdoB, do PCO, não tem problema de um partido, não vou dizer aqui PSOL, porque aí é sacanagem demais, né? Botar o PSOL numa demanda trabalhista é demais. Se fosse uma demanda por uma maconha orgânica aí, tri-refinada, aí tudo bem. Mas aí, ou então um grande ódio, uma grande movimentação, um abraço, alguma coisa defendendo bandido, marginal, assaltante, assassino, isso aí tudo bem, não tem problema. Agora, misturar sindicalismo com isso não dá. Já tem o CEP do Rio de Janeiro, que é totalmente ligado ao PSOL, que chega na hora, só serve, sabe para quê? Para simplesmente bombardear toda a esquerda progressiva, toda e qualquer oposição. E tá aí. São Paulo está depauperado. O PT perdeu toda a legitimidade. O PSDB, ao contrário do que as pessoas olham e enxergam, o PSDB teve uma derrota muito grande na última eleição, mas ninguém percebeu. Tá todo mundo aí falando lá que o bonequinho de pano, o Taradão Brocha, se elegeu de prefeito para governador. Só que ninguém comentou que nunca houve uma eleição nos últimos 30 anos tão difícil para o PSDB. Nunca, porque o PSDB está totalmente depauperado, jogado no chão. E a sua principal oposição é o PT, não tem moral para mais nada. Exatamente por causa desse desgaste, principalmente junto às centrais sindicais, junto a tudo isso aí, porque ninguém mais aguenta isso. Por quê? Não reagiu quando deveria reagir. A China, quando começou a brincadeira lá dos Black Bloc lá na China, ninguém sumiu com eles. Devem ter feito reposição, já que são blocos pretos, né? Devem ter feito reposição em algumas falhas lá na muralha da China com a carcaça deles. Pegaram aqueles universitários todos amando de think tanks, todos eles sabotadores, tá? Primavera daqui, primavera de Paris, 68, o ano que não acabou. E não acabou mesmo não. 68 não acabou mesmo não. 68 começou lá e continua até hoje.
com a mesma retórica, com o mesmo papo, com a mesma gangue, com o é proibido proibir, com um bando de maconheiros, com a turma lá que dizia não à guerra do Vietnã, paz e amor, Woodstock, e 6 anos depois, 8 anos depois, 80% dos caras de Woodstock estavam em Wall Street como lobos. Isso é para você ver, que é uma grande piada, uma grande brincadeira. Então a gente não pode passar mais por isso, não. Esse sindicalismo que nós trouxemos foi de lá, foi da matriz. Como ele chegou aqui, isso aí é para a gente conversar outra hora, outro momento. Não vou falar sobre isso agora, não. Então, minha total solidariedade com os meus irmãos da Petrobras, os meus irmãos trabalhadores, porque eu sou da cadeia produtiva. E outra coisa, fique claro uma vez por todas, mas eu sempre vou repetir para ninguém esquecer. Eu não sou contra acadêmico nenhum. Eu sou contra o acadêmico que quer viver do academicismo. Você, quando se forma numa escola técnica, você é o quê? Técnico mecânico. Você vai viver de quê? De aplicar na prática o que você aprendeu, certo? Ou você vai viver falando que é mecânico? Não, eu sou técnico mecânico. Eu sou técnico mecânico. É técnico mecânico. Vão chegar para você, bicho, pega sua caixa de ferramenta e vai trabalhar. É a mesma coisa do acadêmico. O acadêmico brasileiro que eu critico, esse que eu critico, não é o que arregaça a mão e vai trabalhar, não. É o que vem para a internet abrir um canal, mostrar pornografia doméstica e ficar falando que é diferenciado, que é isso. É porra nenhuma. O acadêmico tem espaço na indústria? Tem. Estava falando agora com o Klaus, amigo meu. É claro que tem. Por que é que no Brasil não existe regulamentação técnica, por exemplo, para oficina mecânica? Qualquer um chega na porta da casa dele e diz que é mecânico. E vai lá e mexe no circuito de freio, na suspensão do teu carro. Eu não estou querendo trabalhar contra o pobre trabalhador, não. Não, absolutamente. Eu queria a melhoria dele. Um cara desse pode matar alguém inadvertidamente. Vai lá, mexe no freio, na suspensão, e você vai ali na esquina, vai meter o pé no freio, deu problema por quê? Porque seu carro não teve técnica, o cara não era preparado para aquilo, não há regulamentação para isso. E aonde entra o acadêmico de humanas? Entra lá na formação desse profissional. Esse profissional aprende a conhecer o que é mecânica, o que é metrologia, como funciona aquilo ali, como funciona o motor, porque ele faz aquilo ali por imitação. Ele não tem conhecimento técnico daquilo. Por que é necessário haver torque certo em cada parafuso? O que é zona plástica de um metal? O que é zona elástica? O que é isso? E aonde se aplica, Rubem, o acadêmico nisso daí? O acadêmico depois vem ensinar ética para ele, moral, ética, profissionalismo. Mostrar para ele que ele, quando vai trabalhar, ele não tem que chegar e extorquir uma mulher que entrou por dentro da oficina, porque a mulher provavelmente tem menos conhecimento em mecânica do que um homem. Não é para fazer isso. Não é para olhar para o carro do cara que é mais luxuoso que o outro e cobrar diferenciado. Aí vem a ética. Aí é trabalhar. Mas não é subir num palanque, ficar dentro de um escritório, dizendo que é isso, que é aquilo outro. Vá para a prática. Então é esse que eu combato. E parou por aqui, porque eu já falei demais da conta. Pelo amor de Deus. Depois a gente volta nesse assunto. Petrobras, estou junto. Tá? Para dizer que eu não falei nada do mercado internacional, deixa eu falar alguma coisinha aqui, que é o seguinte, não demora muito, nós vamos ter um novo escândalo da Lockheed aí. Para quem não sabe, na década de 60 e 70, a Lockheed lançou um avião revolucionário. Era o F-104 Starfighter. Era uma aeronave revolucionária. Só que era ruim, não voava direito, não manobrava direito, caía muito fácil, matava tanto piloto que ele recebeu o singelo e carinhoso apelido de ataúde voador. O maior ás
da Alemanha da história, pediu as contas e entregou o cargo quando a Luftwaffe comprou esse avião. E esse avião custou a vida de mais de 250 pilotos alemães, eu acho. Só na Alemanha. Tem quase 1.000 mortes. A única vez que ele entrou em combate, ele tomou uma surra tão grande dos MiG-21 que deu até pena. E agora os Estados Unidos está criando o F-35. O avião que custou o surreal valor de 1,3 trilhões de dólares. Isso é simplesmente quase 10 vezes o valor da Petrobras. Quase 10 vezes. Deve valer mais do que as 5 maiores petroleiras do mundo juntas. Foi o desenvolvimento dessa farsa voadora. E agora os países, através de corrupção, como alguém que, se você quer saber alguma coisa, você bota aí escândalo da Lockheed no Google. Qualquer hora dessa eu faço um programa sobre isso. Aí vocês vão ver como é que eles fazem lava-jato lá, como é que eles fecham empresas, como é que eles prendem empresários, como é que eles fazem quando a história é com eles. Você vai entender. Esses lixos aí já estão sendo vendidos. A última vítima é a Polônia, que vai comprar 46 por um valor exorbitante e o avião não vale nada. Nem o canhão funciona direito. Fora que a Rússia, eu já falei aqui, desenvolveu um radar que tira foto dele, faz selfie, faz tudo. Então isso aqui é só para dar brincadeira internacional. E para fechar hoje, porque o vídeo tem que ficar curtinho, né? Já falei demais. Deixa eu falar uma coisa aqui para ninguém confundir nada. Eu falei que é o seguinte, isso daí pode ser comprovado por qualquer médico, infectologista, qualquer pessoa da área de saúde, que vírus não tem cura. Quem cura o vírus são anticorpos. Por quê? Porque o tamanho dele é tão pequeno que ele passa por qualquer lugar. Ele é um objeto inanimado. Por que ele não é considerado ser vivo? Porque ele não replica. Um ser vivo, ele se replica. As células se reproduzem. Ele não consegue fazer isso. Ele infecta, contamina. Ele entra por dentro das células. Mas isso aí é o seguinte, não sou a pessoa mais indicada para falar isso. É melhor falar de mecânica de petróleo. Tá? Mas o que eu quero falar aqui é sobre a medicina. Porque eu não estou falando contra a medicina. Eu acho perfeitamente que a melhor forma de combate a isso aí é o isolamento. Vírus você pratica isolamento. E a China, o que aconteceu? Mais uma vez, fecha o que eu falei. Vou voltar no assunto amanhã, porque é pertinente. Não é interessante, não. Não é para buscar views, não, porque eu não vivo atrás disso. Eu vivo de falar o que eu acho e abrir a mente das pessoas para virem pensar junto comigo. Realmente esse vírus é manipulado, realmente esse vírus veio de fora e esse vírus, para azar de quem o lançou e sorte da China, ele eclodiu antes do Ano Novo Chinês, porque a situação poderia ser muito pior. E a China pegou esse limão que jogaram para ela, matou nos peitos e está fazendo uma limonada. Está explicitando tudo o que está acontecendo, eles têm caixa, eles seguram tudo isso aí. Hospitais é só para mostrar, como eu falei, a capacidade deles. Tá? Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a medicina. Eu acho que a medicina, isso aqui tem a ver com isso aqui, como puxada de alguma coisa que foi falado aqui. Essa briga que existe aí, eu vejo as pessoas metendo pau na medicina, porque teorias da conspiração, não, o câncer, existe cura para o câncer, mas não colocam lá porque é tudo um jogo de dinheiro, tá? Cara, eu acho que a gente tem que humanizar a medicina. A medicina tem que ser humanizada. Agora, a gente não pode confundir humanizar a medicina com teorias idiotas de conspiração, imbecilidade, tá? Anticiência, ignorância generalizada, ou achar que doenças extremamente complexas vão ser resolvidas por alguém
comendo ou bebendo qualquer chazinho. A humanidade levou milhares e milhares de anos para conviver, para descobrir o que existe nesse mundo invisível. O que mais mata é o que a gente não enxerga. E até hoje o que mais mata no planeta ainda é água suja, contaminada, é falta de esgoto. Eu não vou participar de teoria conspiratória, teoria estúpida como essa que diz que o câncer existe a cura, está escondida, que não interessa a divulgação, nada disso. Eu não vou ficar falando merda e participar de teoria conspiratória. Isso eu já falei, já repeti, estou só repetindo para ficar calcado na memória das pessoas. E a maior prova é isso aí. É com a ciência que nós vamos atacar isso aí. O risco que existe aqui é praticamente nenhum. Esse vírus aí é outra gripe, gente. Eu não estou querendo minimizar, não. É uma variação de cepa. Como eu falei de manhã cedo e repetindo agora, porque esse programa é uma extensão do de manhã cedo, tá? Os números absolutos são assustadores às vezes, mas os números relativos, é o que eu falei, deve morrer 1.000 pessoas por dia de influenza na China, porque com 1 bilhão e 400 milhões, isso daí eu estou dizendo que não existe a síndrome, existe. Existe. O que é? Tudo conhecido. Já tem a cura para vender? Não. As coisas fogem de controle mesmo. É claro que depois existe comércio por trás de tudo. Claro, você para no engarrafamento, daqui a pouquinho aparece um cara vendendo água. Tá vendo? Foi o cara que fez ali o negócio. Não foi não. Tem um congestionamento, ele foi lá vender a aguinha dele. Ele já sabe que ali de vez em quando acontece um congestionamento. É isso aí. Nem tudo é conspiração. Nem sempre que alguém vem de vender água e rosquinha de vento é porque ele explodiu a ponte lá na frente para fazer isso, não. Ele até poderia fazer isso para vender mais, mas normalmente não faz, e não faz mesmo. Então é o seguinte, muita teoria da conspiração acaba... E outra coisa é ficar atrás desse conspiracionismo babaca e ficar participando dessas teorias do absurdo, que o mundo vai acabar, que todo mundo vai ficar, que é uma pandemia mundial. Não entra nessa, não. Não cai nessa, não. Como eu falei, eu já falei demais, eu não tenho mais nada para falar hoje, já repeti alguma coisa dos últimos programas, mas para ficar sedimentado isso aqui. Amanhã a gente volta no assunto, amanhã eu tenho bastante coisa para falar, tem bastante demanda aqui. Amanhã eu tenho o lançamento, vou fazer o lançamento de um livro aqui, tá? Vou fazer a primeira parte do programa, no final eu vou lançar o livro. Não tenho nenhum interesse, não ganho 1 centavo com isso, que o que ganha é quem comprar e ler o livro, para ter informação de qualidade, tá? Que a gente tem que desmistificar algumas situações aí que ficaram pela história. E esse livro vai ajudar bastante. Por aqui paro hoje, amanhã a gente volta, se Deus quiser, e Ele vai querer. Só vai o sol a tintim, suspende a lua a tintim, sabe o palhaço que tá